das trevas destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso irmãos, bom dia, a paz do Senhor para todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para podermos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, quem está aqui, você que está na nossa casa, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa escola bíblica nesta manhã. Pai querido, na tua presença nós estamos, queremos te agradecer por este momento, Senhor, em qual o Senhor tem nos dado a condição de chegarmos diante dos teus atos, diante da tua casa, para aprendermos um pouco mais da tua palavra, Senhor. Te pedimos que tu venhas se fazer presente em nossas vidas neste dia. Toma a frente desta reunião, que tu possa, Senhor, abrir a nossa mente, de maneira que possamos entender tudo aquilo, ó Deus, que for ministrado aqui nesta manhã. Fala aos nossos corações, visita as nossas vidas, visita as nossas famílias, toma nossas vidas diante de Ti. Nós choramos, agradecidos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Estamos felizes nesta manhã por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de nós estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos estudando lições bem atuais para o nosso momento. Então, nós vamos, neste dia, darmos sequência à revista que nós estamos utilizando, para nós
entrarmos dentro da nossa lição específica no dia de hoje. Quero pedir a você que está em casa que possa colocar o seu pedido de oração, que ao término nós vamos estar orando por cada pedido dos irmãos aqui nesta manhã. Nós queremos passar para os irmãos. Nós estamos estudando a revista da CPLD, onde o tema central são os princípios em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, como nós falamos, são lições bem apropriadas, né, para o nosso momento que nós estamos vivendo, momentos de crise, tempos de crise. Então, a CPD elaborou essa revista para que nós pudéssemos estarmos tirando aproveitamentos, tirando ensinamentos para a nossa vida cotidiana. A lição específica a qual nós vamos entrar nesta manhã é a lição de número 4, que vai ter o tema: a construção do templo sofreu oposição. É um tema que a gente, ao estudar, o Senhor vai falar nos nossos corações, e a gente entende que desde o momento em que nós nos colocamos à disposição para nós fazermos a obra do Senhor, não fique enganado, sempre haverá oposição, sempre vai existir os opositores, aqueles que vão estar no nosso meio para poder atrapalhar a obra. Porém, os ensinamentos que nós vamos aprender aqui nesta manhã vão nos dar discernimento suficiente para que nós possamos prosseguir naquilo a qual, o nosso foco naquilo a qual o Senhor tem nos chamado e tem confiado a nós. Então, lição de número 4, a construção do templo sofreu oposição. O textuário desta lição está no livro de Neemias, no capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Todos nós conhecemos esse texto, né? E o textuário vai dizer que é algo importante, relevante. Então, na nossa vida como igreja, nós precisamos saber que se o povo estiver no seu coração, na sua mente, a inclinação para trabalhar, mesmo que venham as oposições, mesmo que venham os nossos adversários, mesmo que venha um desânimo, se nós colocarmos no nosso coração, na nossa mente, o foco de nós fazermos a obra do Senhor, o Senhor, o grande, aquele que nos chamou, ele é suficiente para nos capacitar e nos instruir da maneira qual nós devemos fazer. E, sobretudo, teremos êxito, porque essa obra há de ser realizada, porque aquele que chamou é ele que vai nos garantir a vitória. Então, é muito importante que tudo quanto formos fazer dentro da igreja, que nós tenhamos esse intuito, esse desejo no nosso coração de trabalhar. Esse texto vai falar de que o povo estava na reconstrução dos muros, e eles realizaram isso, salvo engano, em 52 dias, e um muro alto, de grande espessura. Por quê? Porque o povo estava inclinado em realizar tal empreendimento. Se toda a igreja estiver voltada para realizar aquilo, os projetos da igreja, para realizar aquilo que a igreja abraçou, certamente nós vamos ter êxito, porque além do Senhor estar à nossa frente, a igreja está unida, né, unânime naquele objetivo. A verdade prática
Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Precisamos ter em mente que nós temos que estar com a nossa confiança no Senhor, independentemente do que irá ocorrer no nosso percurso, da nossa jornada, do nosso empreendimento, daquilo que o Senhor tem nos chamado. Então essa verdade é uma verdade que nós precisamos aplicar na nossa vida, porque sabemos em quem nós temos crido e que Ele está à nossa frente para nos garantir a vitória. A gente colocou aqui para os irmãos poderem acompanhar também. O texto bíblico base, ele está no livro de Esdras e no capítulo de número 4. Então, para a gente ter uma ideia ampla desse relato, desse acontecimento, é necessário que a gente estude pelo menos o capítulo de número 3, o capítulo de número 4, para que a gente possa estar dentro do contexto do que ocorreu nesta lição. Então, o capítulo de número 4, versículo 9, o versículo 7, versículo 9, o versículo do 11 ao 13, 15, 16, 21 e 24, que vai dizer assim: E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitradate, Tabeel e outros da sua companhia Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sansai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas e afarcasitas, tarpelitas, afarzitas, aquervitas, babilônios, sansuquitas, deavitas e lamitas. Versículo de número 11. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio e em tal tempo, saiba que o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. E agora saiba que o rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. E para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Versículo de número 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Versículo 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim, e guardai-vos de cometeres erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sansai, o escrivão,
e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, esse texto vai estar falando a respeito dos opositores, né? O povo estava focado no seu trabalho, na reedificação do templo, e ali se levantaram os opositores, caluniando, levantando falso testemunho a respeito do povo, dizendo que se eles construíssem, se eles edificassem aquilo dali, aquela cidade, né, os reis não teriam como governar sobre eles, que seria uma ameaça. O povo ali com a cidade edificada seria uma ameaça para todos os reinados, porque ali eles não iriam pagar os seus impostos, e todos nós sabemos que os governos, se nós não pagarmos os nossos tributos, os nossos impostos, né, são deles que o governo vai gerar a renda, né, para a nação. Então, eles levantaram esse falso testemunho para que pudesse o rei intervir naquela obra e impedir aquela obra, para que ela não prosseguisse com uma coisa que não era verdade, né? E a gente vai analisar, se nós pararmos na nossa trajetória, quantas pessoas se levantaram quando a gente se coloca para fazer a obra de Deus com falso testemunho, com calúnias, né? Tentando nos fazer parar, tirar o nosso foco daquilo que Deus nos chamou. Foi exatamente isso que o povo samaritano fez com os judeus. Foi exatamente dessa forma, né, que eles mandaram essa carta para o rei, para que o rei pudesse intervir e impedir, dizendo que eles poderiam ser uma grande ameaça para o reinado. O objetivo geral, mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. A nossa confiança e a nossa persistência, né, em Deus, estarmos aos seus pés, vai fazermos nós vencermos as resistências do nosso adversário. Os objetivos específicos, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo, explicar a falta de resistência dos judeus, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então aí nós vamos entrar na introdução, né, da nossa lição propriamente dita. Os irmãos que estão aqui, se puderem me auxiliar, que eu não estou conseguindo aqui, a minha atenção não me permite olhar aqui o chat. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma coisa, os irmãos podem se manifestar para me auxiliar, porque eu não consigo ficar olhando aqui e estar aqui não, porque a responsabilidade é muito grande. Os irmãos terem ideia, eu não consegui dormir essa noite por causa dessa aula. Estou desde ontem, 10 horas da manhã, levei as madames no cabeleireiro, elas foram cedo, e depois eu retornei de 10 horas da manhã, fui parar às 5 horas da manhã, né? Tamanha a responsabilidade e a atenção com relação a essa aula. Então, os irmãos possam me auxiliar em caso tenha alguma pergunta, alguma coisa do tipo, dos irmãos aqui no chat. Então, introdução. Esdras, ele era considerado pelos judeus como um segundo Moisés, porque foi Esdras que estava entre o povo, né, quando o povo estava retornando do exílio babilônico. Então ele era considerado um segundo Moisés, e através do ministério de Esdras
foi desenvolvido em Judá um grande interesse pelo estudo da Torá, né, que são as instruções, os textos sagrados, ensinamentos, né, as leis, e a obediência aos mandamentos. Esdras e Neemias, né, eles compunham um só livro na Bíblia hebraica, e eles devem ser estudados juntos. Para um entendimento maior, a gente precisa estudar os dois livros, né? Eles são bem pequenos, dá para a gente poder estudar, para a gente ter para a gente maximizar o nosso entendimento com relação à reedificação da cidade de Jerusalém. Então, eles compunham um só livro, né? E nós devemos estudar eles juntos para uma melhor compreensão. Esses livros mostram Deus cumprindo as suas promessas, permitindo que o seu povo deixasse o exílio e pudesse restaurar o templo, os muros e a cidade, assim como os padrões da verdadeira adoração, e perseverar a comunidade recém-reunida, né, pós-exílio, das novas recaídas nos costumes idólatras dos gentios. Então esse era o objetivo, né, de Esdras, Neemias, que eles edificassem o templo, né, mas que eles não recaíssem, né, não voltassem ao mesmo erro. Obrigado. Não caíssem no mesmo erro de voltar aos costumes pagãos, das idolatrias dos gentios. E na lição de hoje nós vamos ver um momento especial na vida do povo de Deus após o exílio, né? A reedificação do templo, um lugar que era chamado lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. Então era de grande importância para o povo reconstruir o templo. Ou seja, nas lições anteriores nós vemos que o altar ele já havia sido reedificado, já havia sido restaurado, o centro do culto judaico já tinha sido restaurado, já havia sacrifício e expiação pelos pecados sendo oferecido ao Senhor. Tudo isso, né, o povo já estava realizando, já estava fazendo, né, como um reino sacerdotal e povo santo. O povo devia oferecer sacrifício, então isso já estava como hábito, já estava sendo realizado. Porém, o templo precisava ser restaurado, e a restauração devia ser vista como uma prioridade para eles. A restauração do templo era como a coisa mais importante para eles naquele momento, porque era ali que eles estavam a sua comunhão com Deus. Então, os que haviam voltado do cativeiro lançaram-se, né, aos alicerces do templo. Zorobabel, juntamente com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos. Ou seja, o que a gente pode aprender aqui? Em toda igreja, em toda comunidade, em todas as esferas a qual nós estamos inseridos, nós vamos ter opositores. Nós precisamos entender isso. Sempre que você estiver fazendo uma coisa correta, uma coisa tanto na esfera espiritual como na nossa área secular, isso vai mexer com os nossos opositores. Vão levantar pessoas que vão caluniar, vão levantar pessoas que vão tentar nos atrapalhar, mas o nome do Senhor será glorificado e exaltado em nossas vidas. Então, não se engane, né? Eu aprendi com o pastor Anderson, né? Eu tenho acompanhado as suas lições, e ele fala: irmão, não se engane, porque sempre que você estiver fazendo a obra de Deus, você vai ter alguém contra, andando para trás, se colocando como opositor. Se você estiver tudo bem, saiba que alguma coisa está errada. Alguma coisa estará fora, porque ninguém que se levanta para fazer a obra de Deus vai fazer de forma tranquila.
vão ter os opositores, vão ter pessoas que vão se levantar, e interessante que esse texto vai falar pessoas externas e internas. Então, em todos os lugares, na nossa igreja não, mas em todos os lugares vão existir opositores externos e internos. Isso não é de agora, isso não é uma novidade, isso já vem desde lá dos tempos primórdios. Então, essa lição vai nos mostrar isso, né? Que eles tiveram que enfrentar esses inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reconstrução. Precisamos ter esse entendimento de que quando nós estamos fazendo algo, né, para o Senhor, termos discernimento de quem são as pessoas que estão conosco, porque as pessoas entram, se infiltram para saber o que está acontecendo, como é que está sendo feito, para poder atrapalhar. Porque não sei como é que eu posso explicar assim, utilizar um exemplo para os irmãos entenderem. Um hacker, na maioria das vezes, ele age com maldades. Mas o que eles fazem? Primeiro, eles aprendem as técnicas, né, da informática, né, se infiltram, aprendem tudo direitinho, depois eles utilizam isso de forma errada. O puxador de carro aprende, ele sabe tudo do veículo, tudo de mecânica, para depois utilizar de forma errada, como se desliga um rastreador e por aí vai. Mas eles se infiltram num local onde está fazendo a coisa correta, para depois utilizar para fazer a maldade. Então, houveram naquele tempo pessoas que se infiltraram, que entraram como se estivessem juntos, mas na verdade eles queriam atrapalhar a obra, tirar as pessoas que estavam focadas do seu foco, do seu objetivo principal. Porém, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Sempre que desejamos empreender algo em favor do povo de Deus, os adversários vão se levantar. Aquilo que a gente falou aqui, sempre. Se não se levantou, é porque tem alguma coisa errada. Ou você não está conforme Deus quer que você esteja, porque se você estiver dentro das orientações de Deus, vão se levantar opositores. Não se engane. Não pense que vai ser mais de roda, porque não vai. Porque se você estiver fazendo a obra do Senhor, vão levantar pessoas com o intuito de tirar o seu foco, de fazer você parar, de desanimar, né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas, estarmos apercebidos a essas coisas. Os adversários se levantam, mas quando confiamos no Todo-Poderoso, inteiramente, recebemos forças e coragem para lutar. Mesmo que ele se levante, nós vamos adiante. Talvez nessa manhã você esteja enfrentando alguma luta, porém, não desanime. Saiba que o Senhor está à sua frente, saiba que você está realizando uma obra para o Senhor, para o Todo-Poderoso, e Ele vai te fortalecer, vai te ajudar. Não olhe para os seus inimigos, não dê atenção às críticas, né? Existem as críticas construtivas e existem as críticas destrutivas, as críticas que querem te menosprezar, te fazer parar, te desanimar. Não olhe para os inimigos, né? E não dê atenção às suas críticas, mas continue a olhar firmemente para Jesus e seja um vencedor. Então, para nós entrarmos, essa foi a introdução. Então o povo já voltou do cativeiro babilônico, eles já reconstruíram o altar, a festa dos tabernáculos, né, já havia sido celebrada, o holocausto já estava sendo oferecido cada dia conforme o rito, né, conforme está lá em Êxodo 3, no versículo 2 e ao 4. A vida espiritual dos judeus,
que haviam vindo do cativeiro seguiam o que estava prescrito, o que estava determinado nas leis, na lei de Moisés. Somente esperava o grande momento, que era a edificação, né, do templo, a reedificação do templo, os alicerces. Eles queriam iniciar aquela obra, porque isso era o que era mais importante para eles naquele momento. Então, o tópico 1 vai dizer: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, né, foi por intermédio do rei Ciro que essa obra começou, né, embora ele não cresce no Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Deus do povo de Israel, dos judeus, né, o Senhor, ele tem o poder de tocar. Vem para mim aqui, Deus. Acho que o ligou essa tomada aqui não, a bateria está fraca. Essa tomada aí está com mau contato. Está com mau contato. Acho que essa tomada aí. Parou. Ligou. Então, chegaram pelo rei Ciro. Então, mesmo quando a gente pensa que vai ser uma coisa impossível, o poder está na mão do Senhor. Ele toca nos ímpios, em pessoas, né, para nos abençoar. Então, foi dessa forma. Deus tocou no Ciro da Pérsia. Se não fosse nele, se ele não desse, não obedecesse, seria outro, né? Então, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo, né, como está em Esdras 3:8. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Então, como nós lemos no nosso texto áureo, é de grande importância, irmãos. Toda a obra do Senhor, se nós não tivermos com ânimo para realizar, certamente temos um grande risco de não chegarmos ao objetivo dessa tarefa, porque se nós observarmos as dificuldades, se nós não tivermos animação, não tivermos ânimo para aquilo que nós estamos fazendo, nós certamente vamos parar, porque vão ter dificuldades, vão se levantar opositores, empecilhos no decorrer de qualquer obra. Então a gente precisa estar animado, sabendo que quem está na frente é o Senhor, e Ele vai nos dar vitória, mesmo com as dificuldades, com os empecilhos, com os opositores. O Senhor vai estar à frente e vai nos dar vitória. Então que a gente possa seguir o nosso foco. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Eu até botei aqui o conceito de solenidade. Solenidade é condição de que é solene, é público, sério, de grande importância, chamativo. Então, esses alicerces, quando eles começaram, era coisa de grande importância para eles. Tanto é que eles celebraram, né? Houve uma solenidade, ou seja, uma formatura, né? Para aqueles que são militares, para entender, uma solenidade, algo que fosse público, que todo mundo pudesse ver de tamanho a importância que era a realização da reconstrução do templo. Os sacerdotes se parlamentaram, né, e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme havia sido ordenado pelo rei Davi, né, o rei de Israel. Todos os que assistiam ao lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Então, o que a gente aprende aqui? Até redundante, né? Porque a gente tem costume de falar, vamos aprender. Sempre que nós lemos a palavra do Senhor,
é para o nosso aprendizado, né? Sempre nos ensina, porque tem pessoas que, a Bíblia aqui quer nos ensinar, ela sempre quer nos ensinar, não é só em alguns trechos. A mesma coisa quando a gente fala, vou fazer uma oração especial, irmão, eu entendo, isso é opinião minha, que toda oração especial, você está falando com Deus, né? Uma coisa que era impossível às pessoas em outros tempos, porque hoje, né, o véu foi rasgado, então a gente tem livre acesso a ele, é algo especial. Então não tem oração mais especial e menos especial. Toda vez que nós falamos com Deus, é uma oração especial. Existe oração específica, mas especial, todas são especiais. Então quando a gente vê uma oração, fala uma oração especial, toda oração, no meu entendimento, são especiais, porque nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Então eles se alegraram com isso e todos puderam ouvir. Então sempre que nós formos fazer algo para o Senhor, que possamos fazer com a mesma alegria com que eles fizeram, até mesmo para a gente poder entender, né, nos colocar aqui um ato solene, uma solenidade, algo que faça, seja chamativo, algo que vai chamar a atenção daqueles que estão ao nosso redor. O lançamento dos alicerces. Apesar das semelhanças com a construção do primeiro templo, houve grande diferença na construção do segundo templo. Todos nós sabemos que o primeiro templo, ele foi com a contribuição dos reis, né? Havia uma grande diferença na construção desse segundo templo, pois aqui a edificação ficou sob a responsabilidade dos reis, né, no primeiro templo, mas dessa vez, da segunda vez, na reconstrução, foi de inteira responsabilidade do povo, a comunidade, né? Então, Davi e Salomão, eles contribuíram substancialmente para a construção do primeiro templo. Está lá em Crônicas, no primeiro livro dos Crônicas, 29, 1 e 5. E 2 Crônicas 2, 8 e 9. Mas agora, nesse momento, né, qual nós estamos nesse contexto, a responsabilidade da construção do segundo templo estava a cargo do povo. Por assim dizer, embora eles tenham obtido a ajuda, né, do rei Ciro, né, porque o rei Ciro foi tocado pelo Senhor, eles tiveram que se esforçar muito para realizar a obra da construção do templo. E aí, a gente, eu coloquei algo aqui, que a gente vê muitas igrejas não conseguem realizar os seus projetos, né, por falta de assistência, né, porque a gente vai ver que a reconstrução do templo estava a cargo do povo, não mais um rei. Então, se a gente for trazer hoje, não é só o pastor, né, que tem que fazer, não é só os líderes, tem que ter, né, o auxílio, a ajuda do povo, de todos nós. Então, algumas igrejas não têm alcançado a realização dos seus projetos por falta de assistência, porque os irmãos ainda não conseguiram entender, né, que a importância da obra, a importância do projeto, ainda não conseguiram entender que a sua contribuição é de extrema importância. Se tivermos unidos, focados nesse objetivo, mais rápido nós vamos realizar, como nós falamos aqui no textual, na reconstrução dos muros, né, que está lá em Neemias, né? Quanto mais rápido o povo se uniu, mais rápido eles construíram, né, reconstruíram os muros. Então a gente precisa entender, quanto mais unidos nós estivermos, quanto mais ânimo nós estivermos para a obra, quanto mais nós nos colocarmos à disposição, mais rápido a nossa igreja vai atingir os objetivos para ela estabelecidos, porque precisa da assistência
do povo. Seja porque, ou pela falta de assistência, né, ou porque os cristãos não se identificam com os projetos, né? Aí entra aqueles opositores, pastor, fala, vamos fazer isso. Não simpatizei com esse projeto, não gostei muito, né? Não vai me dar visibilidade, então eu não vou abraçar. Foi isso que aconteceu lá. Pessoas infiltradas com outro foco, com o intuito de atrapalhar. Então a gente precisa entender que nós não podemos ser pedra de tropeço na obra. A gente precisa estar junto, caminhar para a mesma direção. Então a gente precisa ter conhecimentos e empreendimentos que a igreja está proposta a ser realizado, para que a gente possa contribuir com a nossa parcela, seja ela pequena ou grande, mas que você contribua, que você chegue junto, que você dê assistência, que você não seja opositor, que você caminhe para a mesma direção, porque é por isso que muitas igrejas não conseguem atingir, né, as suas tarefas com êxito, porque o povo não está inclinado a trabalhar. E quando nós estamos no meio do povo e não estamos inclinados a trabalhar, né, não estamos propostos, né, a realizar as tarefas a qual está estabelecida para a nossa comunidade, nós estamos como opositores. Nós certamente em algum momento vamos atrapalhar. Então a gente precisa entender que nós não podemos ser pedra de tropeço, não podemos atrapalhar a obra, né? Então que a nossa igreja possa alcançar um ministério bem sucedido, que nós possamos nos envolver com todas as tarefas estabelecidas para a nossa igreja, né? Essa lição é uma lição muito importante para nós, porque a gente está aprendendo aqui que nós não podemos estarmos infiltrados dentro de uma comunidade e agirmos como opositores, não. Nós precisamos nos envolver e contribuir com a nossa parcela de ajuda. Todos nós somos importantes. Não pense que, não sou do ministério, eu não vou fazer. Eu não participo. Todos nós somos importantes. Cada um tem a sua parcela. Nós vamos ver isso mais adiante. Tópico 2. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio de Ciro, né? Ou seja, Ciro foi tocado, ele foi um instrumento, como nós falamos aqui. Mesmo quantas vezes nós já passamos por situações que a gente pensa assim, ninguém vai nos ajudar, né? Porque onde eu trabalho só tem ímpio, onde a minha comunidade, o meu ambiente, não tem ninguém evangélico, e às vezes o Senhor toca naquela pessoa ímpia, parece que ela te ajuda mais do que aquele que não é. Então, foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor tocou, isso não porque ele quis, porque o Senhor tocou nele, né? E ele teve como esse despertamento para a reconstrução, para a reedificação do templo. Convém lembrar que o despertamento pentecostal, que chegou ao Brasil em 1911, trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Então a gente precisa entender que a Igreja de Deus é um ministério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Ou seja, então nós somos despertados algumas vezes pelo Senhor para realizarmos alguma obra. E nós precisamos estarmos abertos para a obra do Senhor. Considerando a atual situação, né, do mundo por causa da pandemia, podemos dizer que muitos, ao invés de se aproximar mais de Deus,
eles estão se afastando lentamente dos caminhos de Deus. Quantos de nós, quando iniciou essa pandemia, falaram, Deus está agindo de tal maneira que as pessoas vão se aproximar? Irmão, parece que o negócio piorou. As pessoas estão insensíveis. As pessoas ainda não conseguiram entender o atual momento que nós estamos vivenciando. Tem pessoas que estão morrendo e as pessoas não estão nem aí. Não estão nem aí. Momento que nós pensamos que as pessoas fossem ficar mais sensíveis, né? Mais solidárias, mais compreensivas, mais amigas, está tudo o contrário. As pessoas estão se afastando mais de Deus. Eu acho que porque ninguém morreu, no início estava todo mundo assustado, mas como não morreu, como não tocou em ninguém na nossa casa, como não perdemos nenhum ente querido, a gente, está tranquilo, está tudo certo. Né? A gente pode ver pelas nossas lives, a gente pode medir isso, como é que era no início. Depois, o pessoal já está podendo sair, já nem foi indo. É desse jeito. E não é só na nossa comunidade, isso é geral. No início, estava todo mundo correndo. Opa, não, peraí, se chegar orando 2, 3 vezes por dia, depois, está tudo tranquilo, está tudo certo. Deixa eu voltar à minha rotina. Então as pessoas, ao invés de se aproximarem de Deus, estão se afastando mais dos caminhos de Deus. Para muitos, é necessário urgentemente uma reedificação do templo de Deus. Ou seja, é necessário limpar o seu coração. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Precisamos urgentemente, nesse momento, reedificar o nosso templo, o nosso interior. Com isso, vai nos aproximarmos mais de Deus. Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Como Ele vai habitar num templo que não está reedificado? Como? Não tem como. Primeiro, eles precisaram reconstruir, porque ali era onde estava a presença de Deus, era onde eles iriam ter a comunhão com o Todo-Poderoso. Da mesma maneira somos nós. Precisamos reconstruir o nosso templo, restaurar o habitat para o Espírito Santo de Deus. Senão ele não vai, se não reedificarmos, se não restaurarmos, ele não pode fazer morada. E para todos aqueles que estão afastados, ou se afastando de Deus, é impossível agradar-lhes sem que haja uma reedificação do templo, ou seja, uma limpeza de coração. É impossível. É impossível nós agradarmos se nós não limparmos os nossos corações, se não fizermos uma limpeza, uma conversão sincera, transparente diante de Deus. Deus quer santidade de nós, mas Ele quer muito mais sinceridade. Muito mais sinceridade de nós. Porque se nós formos sinceros com Ele nas nossas limitações, Ele vai trabalhar na nossa vida. Então precisamos limpar o nosso coração, reedificar o nosso templo, para que o Senhor possa habitar em nós. Pois o verdadeiro arrependimento faz com que a pessoa mude o seu comportamento. E tal mudança só é possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Só vamos ser convencidos de que estamos errados, de que está alguma coisa fora do lugar, pelo Espírito Santo de Deus. E Ele só vai poder fazer morada em nós se nós tivermos restaurado o templo, a sua morada, o nosso coração, o nosso interior.
Segundo tópico, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Ponto 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Todos nós já ouvimos falar dos samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria. Depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Ou seja, o povo samaritano veio dessa miscigenação. Quando o povo foi cativo, eles se misturaram, e ali, nesse período de cativeiro, eles deram suas filhas, foram realizados casamentos. Então ali houve uma miscigenação das culturas, das religiões, dos deuses, uma mistura, e dali saiu os samaritanos. É por isso que os judeus não falavam com os samaritanos, porque eles achavam que eles eram um povo misturado, um povo mestiço, com muitas variações, com muitas misturas. Então esse era um dos motivos. Eles eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também temiam o Senhor. Mistura. Não tem como agradar. Nós temos que ou crer no Senhor Jesus como nosso Salvador, ou não. Não tem como misturar. Não tem como fazer essa mistura. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado, os samaritanos e outros povos das redondezas perturbaram-se. Aquilo que nós estamos falando. O povo estava prestes a realizar uma obra que veio da parte de Deus, que eles fossem lá reconstruir o templo. Porém, à medida que o povo se colocou na posição para realizar a obra, levantaram-se os opositores. Os samaritanos começaram já, e as redondezas já começaram a se perturbar. Opa, peraí. E é assim mesmo. Toda vez que nós vamos fazer a obra do Senhor, vamos incomodar. Vai incomodar, não tem jeito. Como eu falei, não pense que você que está na frente de alguma coisa, vai todo mundo te abraçar, não vai. Se todo mundo te abraçar, tem alguma coisa errada. Ou você não está fazendo a vontade de Deus, alguma coisa está errada. Porque se você estiver fazendo a vontade de Deus, vai confrontar muita gente. E vão se levantar os opositores, vão se levantar as pessoas que vão tentar te tirar de jogada, te atrapalhar. E foi isso que o povo samaritano fez. Porque eles temiam que se permitisse que os judeus se estabelecessem em Jerusalém, porque eles sabiam que era o povo escolhido por Deus. Então eles temiam que ao retorno deles reedificarem Jerusalém, alguma coisa vai acontecer e a gente vai ficar de fora. E mais à frente a gente vai estudar em outras lições, a gente vai ver que foi exatamente isso. Não é porque nós estamos aqui, como era lá naquela época, tinha os judeus e samaritanos, que todo mundo vai entrar em Jerusalém. Não é não. Não é assim não. Lá na frente nós vamos ver em outras lições, que mesmo estando todos eles juntos ali, muitos ficaram de fora. A lição e o texto bíblico vai dizer que só entraram em Jerusalém aqueles que tinham genealogia dos judeus. Então, ou seja, para nós entrarmos em Jerusalém, nós temos que estar ligados à figueira, nós temos que ser genealogia real, senão nós não vamos entrar. Não adianta nós estarmos aqui no meio, não. Não adianta estar aqui no meio, não, mas eu até ajudei a reconstruir. Não adianta. Porque se você não tiver origem, se você não tiver descendência, você não vai entrar em Jerusalém. Pode até estar junto, mas não vai entrar.
E eles temiam, porque eles sabiam disso. Que se permitisse os judeus estabelecerem em Jerusalém, representaria uma ameaça à sua segurança e ao seu poder. Sabendo disso, o que eles fizeram? Vamos inventar uma história a respeito dessa obra que eles estão realizando, para que a gente possa fazer com que eles parem. Vamos fraudar alguma coisa, vamos levantar um falso testemunho, vamos levantar uma calúnia, porque é para as pessoas entenderem, para que os governantes sujeitos entendam e façam que essa obra pare. É assim mesmo, não é? Você fala, Senhor, eu vou fazer, vou me colocar, você levanta para fazer conforme Deus quer. As pessoas falam assim, melhor, tem que dar um jeito de parar. Aí já começa, inventa uma história aqui, não, ele faz isso porque é por causa disso. Ah, ela faz isso porque é por causa disso. Não, eles estão fazendo isso é por causa disso. Aí começa, levanta uma historinha aqui, levanta uma historinha ali, aí começa, dá ouvido aqui, dá ouvido ali, chega nesse ponto, tentando atrapalhar a obra. Está no meio, a gente precisa entender isso. Não é porque estamos no meio que vamos entrar em Jerusalém. Traiçoeiramente pediram a Zorobabel e a Jesua que deixasse que ele ajudasse a reconstruir o muro. Olha só, eles pediram para estar no meio, né? Vamos estar lá, tal, deixa a gente ajudar, a gente quer ajudar também, quer nada, quer atrapalhar, quer saber o que vão ser feito, como é que vai ser feito, para que eles possam atrapalhar. Esse era o intuito principal deles, eles não queriam atrapalhar, ajudar nada. E pediu para ajudar, alegando que eles, como judeus, adoravam o Deus verdadeiro, não adoravam nada. Quando foram rejeitados, né? Aí teve assim, não precisa não, muito obrigado. E é assim mesmo que nós temos que fazer, se não estiver dentro dos princípios estabelecidos, né? Não precisa fazer, não precisa ajudar. Se você quer ajudar mesmo, vai estar dentro daquilo que está estabelecido. Né? E aí quando você fala isso, que você dá um não, que você diz, não, desse jeito eu não quero, desse jeito eu não preciso. Aí pronto, já virou teu inimigo, já não vai te ajudar mais. Quando você tiver, não está. Quando você não está, aí está. Se você quer fazer, diz que você está. Se você está fazendo, diz que você está fazendo errado. Se você está fazendo bem, diz que faria melhor. Se você não está fazendo conforme, não, claro, não está fazendo porque é por causa disso, tem outros interesses, aí começa. Os samaritanos, eles estavam no meio assim, porque eles, na verdade, eles sabiam que o povo iria entrar em Jerusalém. Então eles começaram, como eles não tinham jeito, não era mais fácil eles se adequarem? Não era mais fácil se unir? Não era mais fácil eles, não, então eu vou entrar nisso, mas não. Ninguém quer ser confrontado, quer todo mundo fazendo as coisas do jeito que está. Não queremos mudar, como nós falamos aqui, não queremos reconstruir nosso templo. Queremos fazer do jeito que nós estamos. Não pode. Tem que entrar dentro dos princípios estabelecidos. O povo tinha a orientação de Deus, tinha a liderança de Deus, tinha alguns princípios a serem estabelecidos. Então não adianta, não pode querer fazer de qualquer jeito. E quando eles falaram que não, já criaram uma inimizade. Quando foram rejeitados, imediatamente começaram a atrapalhar os judeus em todas as formas possíveis. Todas as formas possíveis. Não foi só com uma coisinha toda. Tudo que eles puderam fazer para atrapalhar, eles fizeram. E não é diferente nos dias de hoje. Alugaram contra eles conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia, né? Começaram a falar mal, cuidado, hein, o que eles estão fazendo lá, depois que eles fechou, depois que eles entraram, depois vai complicar para o reinado, vai complicar, vai ficar difícil, eles não vão mais pagar os impostos, os tributos, as coisas, vocês vão ficar em situação difícil, é melhor vocês irem lá, hein? Quer dizer, não faz que ainda atrapalha.
Em todo caso, os trabalhos de construção foram interrompidos e não foram reiniciados até 15 anos mais tarde, durante o reinado de Dário. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou a enviar uma carta, que foi lá a nossa leitura básica, né, o texto básico. Levou os samaritanos a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto, né? Todavia, na dúvida, ele melhor falou o quê? Não, para. Mandou parar a obra. Porque, escutou. Então é importante nós, quando estamos na liderança, quando nós estamos à frente, cuidado com o que você vai ouvir. Não tome decisões precipitadas. Cuidado, que quem está trazendo a notícia para você talvez não esteja com boa intenção. O pastor Hélio falava, falecido pastor Hélio, né, a qual a gente aprendeu muito, a maioria de nós aqui tivemos a oportunidade de aprender muito com ele. Ele falava que quando a pessoa quer fazer a fofoca, a pessoa vem logo e fala assim: rapaz, precisamos orar por fulano. Quer orar nada, irmão. Ele quer contar o que está acontecendo na vida do irmão. Quer orar nada, porque se ele quisesse orar, ele não ia nem falar nada, ele ia vir e ia orar. Aí precisamos orar para o irmão. A esposa dele saiu de casa, o esposo saiu, o filho está nas dores. Ele quer contar, ele quer fazer fofoca, ele não quer ajudar. Ele não quer ajudar, porque se ele quisesse ajudar, ele estaria orando, ele teria ido lá na pessoa, feito uma visita, não precisa falar nada com ninguém. Mas aí começa a falar. O intuito não é de ajudar nada, assim como era o povo dos samaritanos. Deixa a gente ajudar, não quer ajudar não, eles querem atrapalhar. Quer orar nada, quer fazer fofoca, quer orar nada. Irmão, me conta que eu vou te ajudar. Não precisa, irmão. Não precisa me contar nada. Não precisa contar nada para mim, irmão. Me ajuda em oração. Se o Senhor quiser, Ele vai revelar. O Senhor revela. Se o Senhor quiser, Ele vai revelar. Ao momento que a gente dobra o nosso joelho, o Senhor vai falar no nosso coração, vai revelar. A situação é essa. Precisa disso, precisa daquilo. O Senhor vai nos dar direcionamento. O nosso Deus tem todo o poder. Então não precisa dessas mazelas, dessas coisas que às vezes a gente vê dentro da igreja. Não precisa. Então, na dúvida, o rei, também, isso é um ensinamento para nós que estamos na frente, na liderança. Cuidado com o que chega até você. Não é porque estão falando que é o certo. Você precisa avaliar, analisar. Não faça nada precipitadamente só porque fulano A ou B você falou e tá assim, então não, procura ver, levanta direitinho qual é a real intenção daquilo de estarem falando contigo. Se o rei tivesse levantado, é claro que a gente sabe que estava tudo dentro do propósito de Deus, mas o correto era ele analisar, ver o que realmente estava acontecendo, porque os samaritanos levantaram uma acusação mentirosa, não era verdadeira. Esse capítulo nos mostra claramente a seguinte conclusão: realizar a obra de Deus não é garantia de que tudo ocorrerá às mil maravilhas. Não vai, é muito pelo contrário. Como nós já falamos, quando nós realmente estivermos com o nosso coração sincero de realizar a obra do Senhor, vão se levantar os opositores, vão ter dificuldade mesmo, a coisa não vai ficar fácil. O mesmo ocorreu durante o Êxodo. Após demonstrar seu poder e libertar o povo do Egito, Deus permitiu que eles passassem por grande dificuldade no deserto, bem como enfrentar a hostilidade das nações que encontraram pelo caminho. A dificuldade é parte do método de ensino de Deus. Quando nós enfrentamos dificuldades, não é que Deus quer nos castigar, mas Ele quer nos ensinar. Quer que nós aprendamos com essas experiências.
né? E tudo tem o propósito de nos conceder vitória. A oposição que os israelitas enfrentaram ao retomar o exílio contribuiu sem dúvida para fortalecer a fé, a confiança e a dependência em Deus, né? Quando nós passamos por esses momentos, nós passamos por situações que vão nos levar a nós dependermos exclusivamente de Deus. Momentos que nós vamos passar, que a gente vai olhar para um lado, para o outro, não vai ter ninguém, somente Deus. Então a confiança na dependência de Deus vai fortalecer a nossa fé. Essa comunidade recém-chegada precisava aprender a confiar em Deus e a viver em constante comunhão com o Senhor. Por isso eles estavam passando por essa situação. Nós estamos terminando. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Quando eles, o comentarista da revista fala que quando eles recebem o embargo da obra, né, a ordem de parar a obra, o comentarista vai dizer que eles deveriam ter ido ao rei, né, da Pérsia para garantir que continuasse a obra, que a obra se levantasse. Fazendo um adendo aqui, no meu pensamento, né, com todo respeito, com máxima vênia, né, como se diz no direito, com todo respeito, né, ao contraditório, ao diferente, eu entendo que primeiro o povo teria que ter ido a Deus, não ao rei, porque se a obra era de Deus, eles tinham que ir a Deus. Senhor, a obra qual o Senhor determinou para nós está sendo nesse momento embargada. O decreto veio para que nós viemos parar a obra, para que Deus pudesse tomar a causa. Então aqui, na revista, o comentarista ele faz o inverso, ele bota como primeiro tópico que os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a obra. Eu até coloquei, diferentemente do comentarista da lição, eu penso que os judeus deveriam ter ido primeiro buscar a Deus sobre o assunto e não ir ao rei da Pérsia. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. Né? Quem entende isso, né? Nosso pastor serviu as Forças Armadas. Tem como um sargento dar ordem do capitão? Não tem. Não tem como. A ordem vem de Deus, autoridade máxima, autoridade superior. Houve a ordem do embargo, ok, eu tenho que falar com quem? Eu vou parar, porque eu estou sujeito a essa autoridade, eu vou parar. Mas se o Supremo, o Superior, deu a ordem, eu tenho que ir a quem? Eu tenho que ir ao rei ou o Supremo? Tem que ir ao Supremo. Então aqui o comentarista fala que eles deveriam ter ido ao rei. Mas eu penso que eles deveriam ter, porque ele vai colocar, mais na frente ele vai colocar, primeiro eles mandam ele ir ao rei, depois ir a Deus, né? Mas pelo entendimento que eu tive da lição, eu entendo que eles deveriam ter ido primeiro recorrer sempre a Deus, porque era a autoridade máxima. Eu não posso, a ordem de construir o templo tinha sido dada por Deus do céu através de Ciro, a maior autoridade da época, que assinaram o decreto da construção do templo. Então eles tinham que ter ido a Deus e não ido primeiro ao rei da Pérsia, né? Então a lição, ele não dá um motivo por que ele colocou isso, mas no meu entendimento, né, claro, né, com o máximo respeito aqui, mas eu entendo que primeiro tem que ir a Deus. Primeira coisa, recorremos a Deus, depois aos homens, porque certamente, como ele tocou em Ciro para que pudesse iniciar a obra, certamente ele iria tocar também no rei da Pérsia. E olha, não, quem tem que dar, a obra é minha, sou eu que estou no negócio, então libera, porque precisa ser
feita. Aí no segundo tópico ele bota: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Primeiro ele coloca que deveria ser recorrido ao rei da Pérsia, e depois bota que eles deveriam, em segundo, deveriam ter recorrido a Deus. Eu entendo que é o inverso. Toda a história dos judeus é rica de exemplo como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio, né? E vamos ver alguns exemplos da história dos judeus quando foram ajudados pelo Senhor. Aí nós temos aqui, para a gente correr, temos o rei Ezequias, né, quando ele foi cercado pelo exército do rei da Síria, né, que o ameaçaram em Judá, e levaram eles, né, em cativeiro. Nessa hora do perigo, Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo veio e feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Então ele recorreu a Deus, Deus agiu em seu favor. Nos dias do rei Josafá, da mesma maneira, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, né, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Foram ao Senhor e Deus guerreou por eles. Aí o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Isso aqui é um tópico bem importante. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Até então ele estava confiando na sua própria força, né, nos seus conhecimentos, e a gente precisa entender que tudo isso que nós temos, né, primeiramente vem de Deus. Então eles estavam confiando na sua força, né, pessoal. Da mesma forma, Josué, né, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas, e este fato tirou dele toda a autoridade espiritual diante do problema causado pelos inimigos. Ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardado em pura consciência. Então, o problema que estava estabelecido ali era de ordem espiritual. Então, não tem como se estar à frente de uma obra, não tem como estarmos à frente de um empreendimento da parte de Deus, se nós estivermos com as nossas vidas em desacordo, se nós não tivermos a nossa vida espiritual em ordem. Para isso nós precisamos buscar do Senhor, né? Podemos, por isso, perceber claramente que a falta de resistência do povo diante dos inimigos era de ordem espiritual. Nenhum servo de Deus consegue resistir diante das lutas sem ter preparo espiritual. Ninguém. Quando se levantar as dificuldades, quando se levantar os opositores, os caluniadores, as dificuldades, as batalhas que forem enfrentadas diante dessa obra, desse empreendimento, dessa tarefa, não iremos resistir se não estivermos com a nossa vida espiritual em ordem. Isso é uma verdade. É uma verdade. Se nós não tivermos com a nossa vida espiritual em ordem, nós não vamos conseguir resistir às ações do inimigo. Não vamos. Porque o nosso inimigo, nós só iremos conseguir resistir com a nossa vida espiritual em ordem. Tópico 4 e o último, para a gente finalizar.
A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus quando a obra parou. O povo, em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, com muita união. Quantos de nós já participamos de um empreendimento como esse, onde todos estão fazendo as coisas com alegria, com entusiasmo, com simpatia, com união, né? Mas de repente a coisa começa a dar errado, ao invés de nós, né, resistirmos, né, com a nossa força espiritual, com a nossa vida espiritual, recorrermos ao Senhor, né, nós nos desanimamos, muitas das vezes nos enfraquecemos e muitas das vezes cedemos, né, por não termos condições espirituais para vencermos essas dificuldades. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que Deus do céu estava ao lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde está o seu Deus? Então, temos que ter a convicção nessa manhã de que vamos enfrentar dificuldades, mesmo quando as coisas não estiverem andando bem. Nós precisamos saber em quem nós temos crido, que o nosso Deus está à frente, que Ele está conosco e Ele irá no tempo oportuno nos dar vitória. Então a gente não pode desanimar, continue com o seu foco. Mesmo, né, até o pastor estava falando aqui, com a Elaine, né, falando aqui, a gente estava, e é isso mesmo. Mesmo que as coisas não aparecem aos nossos olhos, não estarem fluindo bem, mas não vamos desanimar, vamos continuar, vamos buscar outros métodos, vamos nos animar, vamos buscar em Deus alguma estratégia, uma outra maneira para que a gente possa continuar a obra, porque a obra não pode parar. Então que a gente continue com essa animosidade, com esse desejo de vencer, para que a gente possa achar graça aos olhos do Senhor e Ele nos dá um novo direcionamento para o que nós devemos fazer e não pararmos a obra. Mas com a tristeza dos judeus, os samaritanos se alegraram. Os inimigos dos judeus regozijaram grandemente. Certamente os conselheiros, né, foram parabenizados, né, pela sábia e competência ação, entre aspas. Porém o gozo do ímpio é de pouca duração. Eles realizaram, acharam que eles estavam bem, que eles tinham conseguido êxito naquilo que eles haviam na sua empreitada. O gozo dos filisteus a reação dos samaritanos quando os judeus cessam a obra. O gozo dos filisteus haviam prendido Sansão e terminou em uma tragédia. Todos nós conhecemos essa história, quando os filisteus prenderam Sansão e Sansão estava ali, e Sansão falou: não, me leva, tinha várias pessoas ali dentro, ele: não, me leva por aqui, deixa eu tocar aqui nessas colunas, tal, aquele negócio todo. Eles permitiram, Sansão ali derrubou aquelas colunas, desmoronou tudo, várias pessoas morreram, né? E aquelas pessoas que estavam ali, né, festejando, se alegrando com a prisão de Sansão, acabou todas elas morrendo. Então, aparentemente, pode parecer que eles tiveram êxito, mas não foi. A alegria dos sacerdotes, quando alugaram Judas para atrair Jesus, foi de curta duração também. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. A reação dos samaritanos, então ainda toco 4. O desânimo dos judeus, os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo, sentiram-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação, não lutaram pela continuação da construção do templo, deixando-se dominar pelo desânimo. O desânimo
é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Nós devemos lutar contra o desânimo, porque eles acabaram cedendo, ficaram desanimados, ficaram tristes, e aqui o comentarista está falando que o desânimo é uma das armas mais eficazes de Satanás, porque quando estamos desanimados nós não vamos à igreja, nós não lemos a Bíblia, nós não paramos para orar nem dentro de casa, nós não paramos para não viemos às orações da igreja, não vamos vir aos cultos da igreja, não vamos vir aos ensaios da igreja, não vamos fazer nada por estarmos desanimados. E quando estamos desanimados, quanto menos nós estivermos no aprisco, mais nós vamos distanciando de Deus, mais com isso nós vamos esfriando e mais fácil nós seremos presos para o aniversário da nossa vida. Então a gente tem que lutar contra o desânimo. Eu até botei uma carinha aqui. É certo que o desânimo nos priva da alegria e nos deixa vulneráveis, frágeis e expostos. É uma verdade. Então, quando nós estamos desanimados, nós estamos vulneráveis, frágeis e expostos. Então, nós temos que lutar contra esse desânimo. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos lutar para que não sejamos presas fáceis. Aí nesse período, que a obra ficou parada, nesses 15 anos, alguns conformaram-se, e pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus de construir, se conformaram. Outros aproveitaram a interrupção da obra para se dedicarem às suas próprias casas. Outros chegaram a falar com as suas obrigações espirituais, chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Isso tudo por causa do desânimo. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Nós temos que estar inseridos nisso. Não podemos desanimar, não podemos desistir diante das dificuldades. Aí aqui nós vamos finalizar a conclusão. Eu fiz uma conclusão um pouquinho maior, mas diz assim: mesmo diante de grande oposição, o trabalho da construção progrediu bem. E pelo esforço do povo em fazer o que é certo e de maneira certa, metade da altura das muralhas foram atingidas. Todas as pessoas que trabalham na construção, todas as pessoas que trabalharam na construção, trabalharam ao mesmo tempo com muita dedicação e esforço. E cada pessoa no lugar certo. É bem interessante isso. Todas elas trabalharam ao mesmo tempo. Todas elas trabalharam na mesma coisa, com a mesma dedicação e o mesmo esforço, ou seja, estavam unânimes, estavam unidos. Mas era cada pessoa no lugar certo, sabendo o que fazer, como fazer e até onde fazer. Havia trabalho para todos que tinham desejo de trabalhar por aquela obra. E o que a gente aprende aqui nessa manhã? Precisamos estar todos unidos, precisamos todos estar trabalhando nessa construção ao mesmo tempo, unidos, com o mesmo ânimo, a mesma dedicação e o mesmo esforço, porém, cada pessoa no seu lugar. Vai dizer que cada um tinha o seu lugar certo, cada um tinha a sua atribuição.
Cada um sabia o que eles iam fazer e como fazer e até onde podia fazer. E o principal, havia trabalho para todos que queriam trabalhar naquela obra. Tinha trabalho para todo mundo. Existe trabalho para todos. Não precisa nós nos levantarmos, acharmos que alguém está aparecendo mais. Não. Quem está aparecendo é o nome do Senhor. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Nós precisamos entender isso. Porque cada um tem a sua função estabelecida. Cada um tem a sua tarefa pré-determinada, pré-estipulada. Ninguém é mais do que ninguém. Todos tinham trabalho. Todos estavam trabalhando com o mesmo ânimo. Então, eu, na minha função, eu tenho que ter o mesmo ânimo, a mesma dedicação do que o pastor, na função dele, tem as dedicações dele. É isso que nós precisamos entender. O que essa lição nos traz nesta manhã é isso. Que nós precisamos ter todos a mesma dedicação, né? Precisamos trabalhar ao mesmo tempo. Ninguém trabalha mais do que ninguém, mas cada um na sua finalidade. Cada um tem um espaço para trabalhar. Cada um tem que saber até onde eu posso ir, até o que eu posso fazer, porque tem trabalho para todo mundo. Ninguém precisa ficar de fora. Todos têm espaço para trabalhar. O comentarista bíblico Roy Dinger chama a atenção para o fato que quanto trabalho pode ser feito em favor da obra de Deus quando o povo se inclina a trabalhar em favor da obra de Deus. Ele fala: quantas coisas nós podemos fazer para a obra de Deus quando nós nos inclinamos para trabalhar para a obra de Deus. Se eu quiser trabalhar para a obra de Deus, eu posso fazer muitas coisas para a obra, mas eu preciso estar inclinado para fazer esse trabalho, porque se eu não tiver, eu não vou atingir nada, né? Eu vou estar no meio, mas às vezes até atuando como opositor, se levantando contrário quando A, B ou C estiver fazendo alguma coisa. E a gente não pode estar no meio, porque nós precisamos todos entrar em Jerusalém, né? Todos nós temos origem, genealogia de Jesus, então todos nós vamos entrar em Jerusalém. Ninguém pode ficar de fora. Não podemos estar em misturas, né? Então ele vai falar isso, que tem trabalho para todo mundo, se todo mundo quiser assim fazer. Deixe de lado o desejo de aparecer. Ele está falando se aparecer, né? Porque hoje a gente tem visto muitas pessoas, não digo da nossa igreja só não, em todos os lugares. Na nossa igreja até nem tanto, né? Mas em muitos lugares que a gente tem passado, a gente vê pessoas que querem só aparecer, estar à frente, quer estar atuando na área do outro. Tem até dedicação, mas para fazer o que o outro quer fazer, não o que eu tenho que fazer. A obra prosseguiu com êxito porque cada um sabia o que tinha que fazer. Todos tinham o mesmo ano, mas cada um sabia o que tinha que fazer. Cada um sabia qual era a sua tarefa. Isso é que é o mais importante. Ninguém precisa desejar de se aparecer. As contendas, deixando de lado o desejo de se aparecer, as contendas, as murmurações. Quando Deus nos levanta para realizar uma obra, sempre haverá oposição de homens e de Satanás. Isso aí a gente precisa entender para que a gente possa combater isso e não se frustrar diante da obra, porque quando a gente pensa assim, poxa, mas fulano, poxa, eu não esperava isso de fulano, e fulano, está em oposição comigo, fulano estava junto comigo. Não se frustre, porque isso vai acontecer. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, vai ter opositores sim. Se não tiver, é um alerta para nós. Se não tiver oposição, é um alerta. Peraí, Senhor, o que está acontecendo? Ninguém está falando mal, ninguém está caluniando, ninguém está se levantando contra. Tem alguma coisa errada, você não está no caminho que Deus quer. Você não está seguindo a vontade de Deus, você de repente não está seguindo os princípios e as orientações de Deus, porque se tiver dentro das orientações dos princípios de Deus,
vão ter opositores. Então a gente precisa estar preparado para isso e não nos frustrarmos diante da obra, porque eles vão se levantar, irmãos. Muitas pessoas não vão gostar de nós, muitas pessoas vão falar mal de nós, simplesmente por estarmos fazendo a obra, por queremos fazendo melhor. Muitas pessoas vão dizer que você não tem condições de fazer, mas também não quer fazer. Muitas pessoas vão dizer que poderia fazer melhor do que você, e poderia mesmo, mas eu estou fazendo o meu limite, porque eu sei até onde eu posso ir. Todos estavam trabalhando, mas cada um tinha a sua função e cada um sabia até onde poderia ir. Eu posso vir até aqui, eu carrego até aqui. Daqui para lá, o Davidson pega e leva. De lá para lá já é o pastor Junópolis, já é sério, e assim vai. Não adianta eu querer pegar aqui e querer levar até lá, porque eu não vou conseguir. Em certo momento eu vou fraquejar, eu vou tropeçar, eu vou perder as minhas forças. Mas se tivermos unidos, se tivermos em união, se tivermos com o mesmo objetivo, as tarefas vão ser concluídas. É isso que a gente precisa entender nessa manhã. A comunidade precisa estar unida. Sem murmuração, ninguém ia aparecer mais do que ninguém. Sempre vão levantar os opositores, e isso não é ruim não, isso é bom. Eu estava falando para ele, pastor Anderson, isso não é ruim não, quando a gente tem opositor, é porque o negócio está funcionando, não é porque está ruim não. É porque você está indo na contramão do mundo. Os opositores estão se levantando, é porque Deus está contigo e Ele está contra. Se você está na vontade de Deus, fique tranquilo. Opa, é um sinal de que as coisas, eu estou agradando o reino. Está se levantando, é sinal de que Deus está no negócio. Então a gente precisa entender isso nessa manhã. Haverá os opositores, haverá a oposição de homens e de Satanás. Devemos colocar os nossos corações e a nossa mente na realização da tarefa. O meu coração tem que estar inclinado para a tarefa a qual eu vou ter que realizar. A minha mente tem que estar focada naquilo que eu preciso fazer. Não perder a fé nem desistir, mas perseverar no trabalho. Pode estar começando, pode estar difícil, mas persevere que lá na frente vai melhorar. Pois se Deus nos chamou para uma tarefa, determine concluí-la, ainda que enfrente oposição e desânimo. Virão oposição, virão desânimo, mas fique determinado em concluir a tarefa que o Senhor colocou em tuas mãos. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que Deus possa falar melhor em cada coração, que você possa estar desejo de estudar a palavra do Senhor. A nossa visão fica maximizada, ampliada, fica macro, ela cresce. Você não tem ideia de como essa madrugada o Senhor falou comigo a respeito dessa lição. Então eu fiz o meu melhor de tentar trazer para os irmãos que nós precisamos estarmos focados nas tarefas, nos empreendimentos da nossa comunidade, da nossa igreja, do reino de Deus, da obra de Deus. E se assim nós o fizermos, o Senhor nos dará força e condições de concluí-la com isso. A nossa igreja vai realizar todos os projetos para ela estabelecidos, porque nós estamos inclinados a trabalhar. Então que Deus nos abençoe nessa manhã, né, e nos dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Pastor Sérgio, com as considerações finais. Eu vou ter aqui um bom almoço a todos, até mais tarde, às 19h15, no nosso culto de louvor a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, até os nossos amigos. Estou aí com o professor Rogério Lopes, um amigo, homem de Deus, pastor. Você botou o Carlos Israel aqui, Rogério, depois ele vai analisar e entra em contato contigo, mas nós agradecemos
A verdade é que nós não sabemos tudo, ninguém sabe. Nós estamos no aprendizado e o que vale de tudo, o conjunto da obra, né? A finalidade de Deus. Então, eu quero mandar um abraço para o Rogério, muito obrigado. Eu quero encerrar esse momento nosso. Nós vamos cantar o hino 535. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca
depois, logo mais, estaremos aqui com o nosso culto às 19h15. O tema desta noite é família, um projeto de Deus. Obrigado, Isabel. Então, venha ouvir a palavra, chegue mais cedo. É aquilo que nós aprendemos nesta manhã, o comprometimento, o envolvimento. Nós precisamos sempre estar preocupados em tentar fazer o nosso melhor para o Senhor. E nós estamos em ajuste no horário da escola dominical. Eu vou conversar depois com o coordenador. Provavelmente nós vamos inverter o horário. 8h15 a gente vai voltar com a nossa oração. Às 9h, a escola para os adultos podem trazer as crianças, elas vão ficar ali fora. Aí, encerrando os adultos, aqueles que não estão com seus filhos podem ir embora para casa, vai adiantar as donas de casa. E às 10, às 11, a escola para as crianças. Nós vamos inverter, que eu acho que vai ser melhor assim. Tá? Que aí os adultos, as crianças não tem como ouvir sozinhas, né? Algumas até vêm. Mas os pais, eu quero deixar um anúncio aqui para os pais. Você precisa trazer o seu filho para a escola bíblica dominical. Sabe? Todos aqueles que são criados dentro da escola bíblica, ele vai aprender que ele tem que orar, que ele vai aprender a palavra de Deus. Você não vai se arrepender. Uma criança ela não vai acordar sozinha, eu vou acordar sozinho para vir para a escola dominical. É muito difícil. Pode até, se o adulto não tiver esse comprometimento, como que essa criança vai fazer? Se a criança ela olha para o pai e a mãe, meus pais estão dormindo, não vou não, vai dormir também. Porque o corpo vai pedir cama. Tá? Então, e domingo que vem nós estaremos aqui, então no decorrer da semana, nós vamos estar passando para os irmãos, mas provavelmente nós vamos inverter isso aí. Até porque 10 horas é muito tarde. É muito tarde. E a gente precisa ter mais esse compromisso com as coisas de Deus, sabe? 10 horas é tarde. 8h15 dá para a gente estar orando aqui, como sempre nós fizemos. Depois faz um café e começa a aula 9 horas para os jovens e os adultos. E às 10 horas, 10 e pouquinho, a gente vai fazer das crianças. Amém, amados? Amém, irmão? Então a gente tem que estar com o coração envolvido nisso, porque senão a gente só fica reclamando, murmurando. E a reclamação e a murmuração não vai levar a gente a lugar nenhum. Tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que fazer com alegria. Por mais simples que seja, mas você sabe assim, eu vou fazer o meu melhor. E vai dar certo. Né? A gente vê a dificuldade das crianças chegarem aqui, mas tinha crianças hoje aqui, né, Lani? Mais 4 ou 5 crianças. Ainda que tivesse uma, mas essa criança vai ouvir a palavra de Deus. Então, isso é muito importante para nós. Tá? Curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. A nossa irmã Natécia está lá no Paraná, não está? O Antônio, nosso irmão Antônio. Isso. Manda aqui que Jesus continue abençoando essa igreja. Um bom domingo para todos vocês, irmãos. Então, quem for no sul, pega o endereço aí com ele, primo de Josi, Carlinhos. Pega o endereço aí, Antônio, que a gente pode parar aí na sua casa, né? Lá no Paraná. E tem uma família aqui da igreja que está morando lá no Paraná. Não sei se é na mesma cidade, né, que eles estão, não sei. Dá um grande abraço para vocês em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui ouvindo a Tua palavra. Nós estamos em constante aprendizado, Senhor. Nós estamos abertos para aprender, ó Pai. Não somos donos da verdade, não conhecemos tudo. Que a Sua palavra tem muitas coisas ainda a ser reveladas, coisas que precisamos nos aprofundar. Mas nós entendemos que o propósito desta manhã foi alcançado.
Obrigado pelos teus filhos que participaram de casa, contribuíram aí com orientações bíblicas, que possamos assimilar e vamos estar repassando depois para a igreja, para os irmãos. Então nos abençoa, Senhor, nos dê uma tarde de vitória, um culto logo mais alegre, com a tua presença, motivados a fazer a tua obra. Senhor, repreende este mal sobre esta nação, Pai, as pessoas que estão infectadas com este mal. Visita esta casa agora, aquele que está ouvindo, Senhor, esse momento de oração, venha ser alcançado pela cura, seja qual for a enfermidade que esta vida esteja passando, em nome de Jesus, enfermidade saia desta vida, saia desta casa, saia desta família, Pai, que essa pessoa venha ser curada, para a honra e a glória do teu nome, é o que nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Faz assim para receber a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, e todos digam amém. Nosso brado de vitória, 1, 2 e 3. Até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres. Deus abençoe o mundo.